Senta, porque essa novela tem capítulo novo e você não vai querer ter perdido. Virgínia Fonseca desmascarou o próprio discurso numa entrevista ao vivo e arrastou junto acerto, produto íntimo e a cara mais memorável da semana. E se você já tá passando mal igual a gente aqui só de ouvir isso, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que vem a seguir é um bafão atrás do outro e a gente tá só aquecendo, gente. Porque não foi só Virgínia, amiga. Carlinhos Maia apareceu na casa do ex-marido sem avisar, pegou o Lucas saindo do banho e ainda arrumou sindicância da Polícia Militar de Alagoas por causa de uma pegadinha com viatura real. Ana Paula curtiu publicação que jogou a amizade dela com Milena no lixo sem escrever uma única palavra de explicação. Tudo isso em menos de 7 dias. Segura o coração, porque a gente tem chão pela frente. E quem quiser acompanhar cada detalhe dessa farra toda, se inscreve nesse espaço, porque aqui a gente não para e o bafo nunca acaba. Tá, gente, vamos por partes, porque essa história merece atenção e pressa aqui não combina com fofoca de qualidade. Começa com Virgínia Fonseca, que apareceu no backstage do Festival São João toda comportada, toda nova fase, toda maturidade conquistada a duras penas depois de anos vivendo na vitrine. Ela mesma abriu a boca logo de cara e disse que tá mais discreta nos últimos meses. Ótimo, muito bonito. Crescimento pessoal, evolução, a gente respeita e aplaude de pé. Só que aí veio a pergunta do jornalista. Essa postura mais discreta faz parte de algum acordo com o Vini Júnior? E ela negou na hora, sem hesitar, disse que é maturidade mesmo, que começou na internet com 17 anos, que cresceu na frente das câmeras, que aprendeu com o tempo o que vale e o que não vale expor. Bonito. Muito bonito mesmo. E se você acha que é só isso que tem por trás dessa história de Virgínia, se inscreve nesse espaço agora, porque o que vem aí muda completamente a sua versão dessa novela inteira. O problema, gente, é que a mesma pessoa que disse que a discrição veio da maturidade foi a mesma pessoa que na mesma entrevista, no mesmo sopro, deu um spoiler de produto novo. Perguntaram sobre os próximos lançamentos e ela disse, textualmente, que ia dar um toque picante na relação. Gente do céu! Um produto com esse perfil, naquele contexto, com o namorado sendo o Vini Júnior, que é uma das maiores celebridades do futebol mundial no momento. A internet completou a frase sozinha em 20 minutos. Maturidade, hein? Discrição, hein? A gente ri por rir, sem maldade nenhuma, porque o timing foi tão preciso que parecia roteirizado. Mas calma que ainda tem mais, porque o momento mais comentado dessa entrevista não foi nem o spoiler do produto picante. Isso é só o aperitivo. E que aperitivo, pelo amor de Deus. Foi a cara. Quem assistiu, sabe. Quem não assistiu, eu vou explicar com carinho e com riqueza de detalhe, porque esse momento merece ser documentado para a posteridade. O repórter perguntou como ela se sente quando fãs e haters usam as próprias palavras dela contra ela mesma e deu um exemplo bem específico, bem cirúrgico. A frase famosa de não negociar o que não é negociável. E Virgínia fez uma pausa. Aquela pausa, gente. Deu para ver nos olhos que ela processou a pergunta em câmera lenta, quadro a quadro, como quem procura a resposta certa num teleprompter que não existe. Respondeu que crítica construtiva ela aceita, que o que não faz sentido ela ignora, tudo muito certinho, muito ensaiado, muito bem comportado. Só que o rosto não combinou com o texto. O rosto entregou outra coisa completamente. A internet recortou aquele momento e usou em pelo menos 4 memes diferentes até o fim do dia. Quem disse que ela tinha cara de quem acabou de engolir um limão inteiro sem mastigar, não tá de todo errado. Um bafo, gente. Um bafo afetivo, com cuidado, mas um bafo que entrou para a história da semana. E quem quiser que a gente continue destrinchando o bafo desse nível toda semana, se inscreve nesse espaço, porque isso aqui é só o começo. E o que chama atenção de verdade, e presta atenção nesse detalhe porque é importante demais para passar batido, é que a entrevista toda foi feita num contexto de lançamento de produtos e parcerias. O repórter perguntou dos empreendimentos, perguntou dos próximos projetos, perguntou de roupas esportivas, de suplementos, de perfumaria. Era, na prática, um espaço para ela falar dos negócios dela com leveza e estratégia. E ela usou esse espaço para negar acordos, dizer que é maturidade, dar spoiler de produto íntimo e mostrar aquela cara que virou patrimônio cultural da semana. Tem gente que vai à entrevista para promover produto e sai promovendo polêmica sem querer. Virgínia foi promover polêmica e saiu entregando produto sem perceber.
Inverteu a ordem completamente, né, gente? Achei um luxo, tá? E se inscreve nesse espaço, porque essa história dos empreendimentos dela tem camadas que a gente ainda vai destrinchar direitinho aqui com calma e com o prazer que o assunto merece. Agora pensa bem no que eu vou te falar, porque tem uma camada aqui que vai além do meme e além da gargalhada fácil. Virgínia construiu uma das maiores audiências do Brasil justamente em cima de uma imagem de transparência total. Ela mostrou gravidez, mostrou parto, mostrou briga, mostrou choro, mostrou conquista, mostrou crise, mostrou tudo. A proposta do canal dela, desde sempre, foi o acesso irrestrito. Você entra e a vida tá lá, crua, sem filtro, sem roteiro. Esse foi o pacto. Esse foi o contrato não assinado com dezenas de milhões de pessoas que acompanham ela há anos. Então, quando ela aparece numa entrevista e diz que aprendeu a ser discreta, que escolhe o que expõe, que maturidade é saber calar, a audiência que construiu a carreira dela em cima do oposto exato disso sente alguma coisa. Pode ser surpresa, pode ser alívio, pode ser estranheza. Provavelmente é uma mistura das três coisas ao mesmo tempo. E aí vem o spoiler do produto íntimo logo depois, e a cara na pergunta sobre as próprias palavras, e o pacote todo junto faz um barulho muito específico que a internet sabe identificar mesmo sem saber nomear. Sabe qual é o som, gente? É o som de narrativa escorregando da mão de quem segurava com força. Um absurdo de timing, pelo amor de Deus. Antes de continuar, um recado rápido. Se inscrever nesse espaço não custa nada e garante que você não perca o próximo bafo dessa proporção. Deixa a inscrição aí, gente, porque essa semana foi farta e ainda tem muito mais para contar. Agora vamos falar de Carlinhos Maia, porque esse homem tá numa fase de entregar bafo de graça, sem cobrar, sem pedir nada em troca, só por amor ao esporte e à audiência alheia. Carlinhos apareceu na casa do ex-marido, Lucas Guimarães, sem avisar. Lucas estava no banho. Carlinhos entrou. Os dois se viram, os dois conversaram, e depois disso vieram a público falar sobre a separação de um jeito que deixou todo mundo com vergonha alheia até a medula, até o tutano, até a última camada possível, porque os dois disseram que a animação nunca foi problema na relação, que se amavam muito, mas não tinham coisas em comum no dia a dia, que brigavam por besteira, que hoje se conhecem de um jeito diferente por causa da saudade que um deixou no outro. Romântico. Muito romântico, muito novela das 6 com câmera lenta e trilha sonora de violino. Segura o coração que essa parte aqui tem mais camada do que parece. Carlinhos disse que agora se sente mais em paz porque não precisa mais vacilar com quem ama, e ainda completou dizendo que pode ficar com outras pessoas e também com Lucas. Também, gente, também. Deu pra entender o que ele quis dizer? Porque o Lucas entendeu. O Lucas respondeu tudo isso com você é tão lindo e Carlinhos respondeu você também. Ao vivo, para todo o Brasil. Química aprovada, alguém disse na entrevista, e os dois riram como se não tivessem acabado de fazer o país inteiro pausar o vídeo 3 vezes para processar. Eu precisei pausar o vídeo 3 vezes para processar o que eu tava assistindo, pelo amor de Deus. Que criatura, gente. Que criatura. E quem quiser continuar acompanhando essa novela em tempo real, se inscreve nesse espaço, porque o Lucas e o Carlinhos ainda tem muito capítulo pela frente e a gente vai estar aqui para cada um deles. Mas olha, eu entendo o amor, eu entendo a saudade, eu entendo a química que não some só porque o relacionamento termina. O que eu não entendo, o que a internet também não entendeu, é a decisão de explicar tudo isso em detalhe para uma câmera de entrevista. Foram 15 anos juntos, a separação tem 1 ano e os dois estão num estágio de processamento emocional que a maioria das pessoas faz na terapia, no diário ou no grupo do WhatsApp às 2 da manhã com 4 emojis de choro. A diferença é que eles fizeram ao vivo, com câmera, com repórter, com microfone e com o Brasil inteiro de plateia sentada e atenta. O Lucas ainda pediu que nas próximas visitas o Carlinhos avise com antecedência porque já não são casados. Que o homem estava sendo encarado enquanto saía do banho pelo ex que apareceu do nada na própria casa dele. E o recado que ele achou mais adequado dar foi esse: avisa antes de vir. Avisa antes de vir, gente. Amiga, se enxerga, mas não se enxerga muito, porque esse nível de bafo tá alimentando essa comunidade toda semana inteira e a gente agradece com o coração cheio de gratidão e de vergonha alheia. Agora vem a parte que eleva o bafômetro de Carlinhos para outro patamar completamente diferente. Porque até aqui era tudo fervo sentimental, tudo drama de ex com saudade e química remanescente e visita surpresa no banheiro.
Mas aí entrou a Polícia Militar de Alagoas na história e o tom mudou. Carlinhos fez uma pegadinha num bairro de Maceió usando uma viatura da polícia. Isso mesmo que você entendeu, gente. Uma viatura real, de verdade, com agente dentro, solicitada por esse agente de forma aparentemente voluntária, usada como cenário, como prop, como elemento cômico numa brincadeira para promover a fazenda de Carlinhos nas redes sociais. O Comando-Geral da PM abriu sindicância administrativa para investigar a conduta dos envolvidos. O coordenador do agente já foi acionado. O veículo está sendo investigado. E o comunicado oficial da PM terminou dizendo que a instituição não aprova desvios de conduta e que preza pela legitimidade e pela conduta irrepreensível dos seus membros. Isso é a Polícia Militar de Alagoas em comunicado formal, dizendo que um dos seus agentes usou viatura pública para fazer piada para Carlinhos Maia. Numa escala de 0 a absurdo, a gente tá direto no 10 sem passar pelo 5. Não tem condição. Pelo amor de Deus, gente, e olha que eu ainda nem cheguei na parte que conecta tudo isso com Ana Paula e Milena, então se inscreve agora mesmo, porque o que falta sair é o que de verdade vira tudo de cabeça para baixo nessa semana inteira. Porque vem de Carlinhos, que cresceu de baixo, que sabe o que é sentir a vida apertar, que sabe o que significa depender da segurança pública numa cidade como Maceió, que construiu a trajetória toda em cima de uma narrativa de superação real, concreta, documentada. E usou a polícia como cenário de conteúdo, como prop de pegadinha. O engajamento do vídeo foi ótimo, provavelmente. O problema é que, enquanto o conteúdo bombava nas redes e o like subia na tela, um agente da PM estava respondendo a processo administrativo com potencial de consequência disciplinar real, que pode afetar cargo, carreira, salário, família, estabilidade. Isso tem peso, isso tem gente de carne e osso do outro lado da tela, gente. E o vídeo já saiu, já foi visto, já circulou, já gerou clique, já foi compartilhado, já virou assunto. O prejuízo para quem usou a viatura existe agora, independente do que Carlinhos fizer ou deixar de fazer daqui para frente. A piada já foi contada, o processo já foi aberto. A conta, quem vai pagar não é quem tem o canal com milhões de seguidores. Um bafo, gente. Um bafão mesmo. Que vergonha, gente. Que vergonha com muito carinho, mas vergonha do mesmo jeito. Agora a gente chega em Ana Paula Renault. E o caso dela é diferente dos outros dois, porque a arma usada aqui foi o silêncio. Não foi entrevista, não foi visita surpresa, não foi pegadinha com viatura. Foi um like. Um único like, pequeno, discreto, quase invisível para quem não estava prestando atenção, mas que disse tudo o que precisava ser dito sem gastar uma sílaba sequer. Ana Paula ficou curtindo uma publicação no Instagram que falava sobre amizade de verdade, sobre proteger quem você ama mesmo à distância, sobre como presença de verdade vai além de foto e momento bonito. Bonita mensagem, muito edificante, muito reflexiva, muito adequada para quem está repensando os vínculos da vida. O problema é que todo mundo que acompanhou o BBB recente sabe exatamente de quem essa publicação estava falando. E sabe o que a curtida de Ana Paula significava dentro desse contexto? Amiga, se enxerga, mas devagar porque o like já foi e a internet já copiou. Que biruleibice, gente. Que biruleibice calculada ou descuidada, e a gente ainda vai descobrir qual das duas é. E enquanto isso, Milena estava postando as flores e a pinha colada e o caderno que Samira mandou, toda grata pela amizade nova que construiu dentro do BBB, completamente alheia ou completamente consciente do recado que a ex-amiga estava dando pelo Instagram. Cercada de afeto novo, de presente bonito, de gente que chegou depois do programa e ficou. A vida dela parecia, pelos stories pelo menos, absolutamente bem. E esse contraste entre a curtida silenciosa de Ana Paula e os stories floridos de Milena criou um tipo de tensão que só a internet sabe produzir. A tensão de duas narrativas correndo em paralelo sem se tocar, sem se confrontar, sem que ninguém precise dizer absolutamente nada para que todo mundo entenda tudo. Presta atenção nesse detalhe, porque ele importa mais do que parece na primeira lida. E agora, gente, o bafo é o seguinte: o que conecta Virgínia, Carlinhos Maia, a sindicância da PM e o fim silencioso da amizade entre Ana Paula e Milena num único padrão reconhecível é a exposição involuntária. É a entrega de informação que ninguém pediu, o spoiler dado por quem deveria saber segurar o texto e não segurou, o like curtido por quem deveria saber o peso de cada gesto público e curtiu mesmo assim.
Virgínia negou acerto e deu spoiler de produto íntimo na mesma respiração, na mesma entrevista, pro mesmo repórter. Carlinhos foi até a casa do ex, sem avisar, e saiu da visita contando pro Brasil que a química ainda tá aprovada e enrolando a PM de Alagoas num conteúdo de Fazenda. Ana Paula curtiu o post destruindo a amizade passada sem precisar pronunciar uma sílaba sequer. 3 casos. 3 pessoas com audiência enorme. 3 momentos em que o controle da narrativa escorregou da mão de quem mais precisava segurar com força. Guarda esse padrão aí porque ele vai aparecer de novo. E se você acha que a Ana Paula tem que se explicar por tudo isso, se inscreve nesse espaço, porque essa história não acabou, e aqui a gente não vai parar de contar cada capítulo com o cuidado que merece. O que mudou depois que tudo isso veio a público foi o volume, gente. A internet não deixou passar nenhum dos 3 casos sem processar até o osso, sem compilar, sem analisar, sem fazer o tipo de arqueologia digital que esse nicho faz melhor do que qualquer jornalismo convencional. O recorte da cara de Virgínia virou meme e ficou circulando por dias em perfil de humor, de fofoca, de política, de culinária, de moda, de tudo. A fala do Carlinhos sobre ficar com os outros e também com você virou o assunto mais comentado nos perfis de entretenimento durante o fim de semana inteiro, com compilado, com análise, com psicólogo de plantão nos comentários, explicando teoria do apego e estilo de relacionamento e tudo mais que você possa imaginar. E a curtida da Ana Paula na publicação sobre amizade gerou uma avalanche de tomada de lado, cobrança de posicionamento, compilado de tudo que as duas falaram uma da outra dentro e fora do BBB, com print antigo, com trecho de entrevista velha, com contexto que a maioria tinha esquecido e que a internet ressuscitou com muito esmero. A Milena está bem, aparentemente, cercada de presente e de gente nova e de afeto que chegou depois do programa e parece genuíno. A Ana Paula está quieta e quem a conhece sabe que a quietude dela costuma ser dado mais revelador que qualquer declaração longa e elaborada. O caso da PM de Alagoas gerou um silêncio diferente do lado de Carlinhos. Nada de nota, nada de stories, nada de explicação pública imediata, nada do carisma todo que ele usa para sair de situação complicada com um sorriso e uma piada boa. Que é exatamente o oposto do que ele faz normalmente, né, gente? O homem que aparece na casa do ex sem avisar, que conta química aprovada ao vivo pro Brasil, que sobe nas redes para tudo e para qualquer coisa, ficou quieto quando a PM abriu sindicância. E esse silêncio tem textura diferente do silêncio da Ana Paula. O dela parece estratégico, calculado, consciente do próprio peso. O dele parece que alguém aconselhou a ficar quieto dessa vez. Pode ser que tenha assessoria envolvida, pode ser que o pessoal jurídico pediu cautela máxima. A gente não sabe. O que a gente sabe é que enquanto Carlinhos ficava quieto e cuidava da própria narrativa, o agente da PM que usou a viatura continuava respondendo ao processo. Um absurdo, gente. Que criatura, pelo amor de Deus. Tem uma camada aqui que vai além do fervo da semana e que a gente precisa nomear, porque senão a gente sai daqui só com gargalhada e sem a pulga que esse caso planta atrás da orelha de quem presta atenção de verdade. Carlinhos construiu a carreira toda em cima de uma identidade específica. O nordestino que veio do nada, que sabe o que é dificuldade, que entende de onde vem e não esquece. Essa narrativa é real, essa trajetória é concreta. Mas tem um ponto em que a audiência grande cria uma espécie de distância entre a pessoa e as consequências das próprias ações que vai sendo cada vez mais difícil de perceber de dentro. Você tá tão cercado de sim, de engajamento, de gente aplaudindo cada conteúdo, que o agente da PM que vai responder processo por ter participado da pegadinha vira detalhe de fundo, vira contexto secundário, vira nota de rodapé e a gente aqui, cuidando da vida dos outros com muito amor e nenhuma vergonha, assiste tudo isso e ri, porque é hilarante, porque é camp, porque é o Brasil sendo completamente ele mesmo, com toda a mistura que isso implica. A pergunta que fica, e que ninguém tá fazendo abertamente, mas que tá no ar em cada comentário e cada repost dessa semana toda, é essa: até onde vai a licença de quem tem audiência grande? Virgínia pode dar spoiler de produto íntimo e negar acerto na mesma fala porque tem canal com dezenas de milhões de seguidores e a polêmica só aumenta o alcance. Carlinhos pode usar viatura como cenário de pegadinha porque tem o tipo de influência que abre porta de quartel e o conteúdo bombou antes de qualquer consequência chegar.
Ana Paula pode curtir post destruindo amizade passada sem precisar dizer uma palavra, porque a audiência completa o raciocínio por ela e o engajamento já foi. Mas a pergunta que fica na garganta entre um meme e outro, entre um like e outro, é simples e incômoda. Quando a conta chega, quem paga? Nem sempre é quem tinha o microfone. Nem sempre é quem tinha a câmera ligada. Às vezes, é o agente de segurança pública de Alagoas que achou que estava só participando de uma brincadeira e acabou respondendo o processo. Isso tem peso, gente. Isso tem textura, isso tem gente real do outro lado. E a gente aqui ri, sim, porque é fofoca e é entretenimento e é o que esse espaço faz com muito amor, mas ri com a consciência de que o bafo tem endereço e às vezes o endereço não é o do influenciador. Deixa sua inscrição aqui nesse espaço, gente, porque esse tipo de fofoca com camada merece cada minuto de atenção que a gente dedica aqui toda semana. E manda pra gente nas redes o próximo bafo que você quer ver destrinchado com esse cuidado todo, porque a fila não para e a gente tá sempre aqui. Audiência não é blindagem, mas tem gente que só descobre isso quando a sindicância chega.